Pessoal, então vamos lá então, continuar o conteúdo aí, algumas matrizes especiais aí então. Toda matriz que tem apenas uma linha, ela é chamada de matriz linha. Então, por exemplo, essa matriz aqui que tem uma linha, tem quatro colunas, né? Era uma matriz 1 por 4, mas por ter uma linha, ela é chamada de matriz linha. Assim como uma matriz que tem apenas uma coluna é chamada de matriz coluna. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ela tem três linhas, mas tem uma coluna só. Então, ela é chamada de matriz coluna aí, beleza? Matriz nula. O que é uma matriz nula? Uma matriz nula é uma matriz em que todos os seus elementos são iguais a zero, né? Então, todos os elementos da matriz são iguais a zero. A gente pode representar ela com o zero, que é 0m por n, né? Então, no lugar de usar uma letra qualquer, a gente usa o zero m por n para representar, então, uma matriz nula aí, né? Então, aqui, por exemplo, o 0, 3, 2 é uma matriz que tem três linhas e duas colunas, três linhas e duas colunas, só que é uma matriz nula, por isso todos os seus elementos são iguais a zero, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos resolver esse exercício aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Dada a matriz, então, A, determine o valor de A, B e C para que a matriz A seja igual a zero, ou seja, uma matriz nula, né? Ou seja, toda vez que você tiver essa associação, né, da matriz nula, então você tem que a matriz A 2 por 2, ela é uma matriz nula 2 por 2, ó. Isso quer dizer que cada um dos seus elementos, então esse primeiro elemento que é A-1 é igual a zero. Passando menos 1 aqui, A igual a 1, né? O segundo elemento aqui, ó, B mais 2 igual a zero. B mais 2 tem que ser igual a zero. B igual a menos 2. Passei o 2 para cá. Olha essa aqui, ó, B ao quadrado menos 4. B ao quadrado menos 4 igual a zero. Aqui a gente vai achar o seguinte, ó, B ao quadrado igual a 4. B igual a mais ou menos raiz de 4. Então, nós vamos achar dois valores, o B igual a 2 e o B igual a menos 2, certo? Porém, como todos os elementos têm que ser igual a zero, e esse elemento só vai ser zero aqui, ó, esse elemento aqui de baixo da segunda linha da primeira coluna, só vai ser zero se B for igual a menos 2, então eu descarto esse B igual a 2. Ó. Então, eu vou pegar um valor que vai zerar tanto esse elemento quanto esse elemento. Ou seja, o B igual a menos 2 zera esse e zera esse. Então, é ele que serve como valor de B. Né? Porque o B igual a 2 só zera esse aqui, ó, não zera esse de cá. Então, eu descarto o B igual a 2. E a última parte é esse aqui. Então, é o valor de A mais B mais C. Isso vai ter que ser igual a zero também. O A vale 1. O B, como a gente viu, é igual a menos 2. Né? Então, aqui 1 menos 2 é menos 1. C igual a 0, menos 1. Passa para lá, C igual a 1 a resposta aí. Então, o valor de A é 1, de B é menos 2 e de C é 1 nesse exercício aí. Ó. Beleza? Vamos lá, então. Continuando aqui, ó. Matrizes especiais. Então, uma matriz quadrada, né? O que é uma matriz quadrada? É que ela tem o mesmo número de linhas em relação ao número de colunas, né? Então, é uma matriz cuja quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, né? E uma matriz, por exemplo, M por M, né? Ó, linha igual a coluna, a gente pode dizer simplesmente que ela é uma matriz quadrada de ordem M. Por exemplo, essa aqui é uma matriz quadrada. Por quê? Porque ela tem duas linhas e duas colunas, ou seja, ela tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, a gente diz que ela é uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas, certo? Essa aqui, por exemplo, é uma matriz quadrada de ordem 3, por quê? Três linhas e três colunas. Então, matriz quadrada sempre vai ser uma matriz que tem quantidade de linhas igual à quantidade de colunas aí, beleza? Ainda falando sobre matriz quadrada, né? A gente chama de diagonal principal o conjunto dos elementos A e J, tal que o I é igual a J. Ou seja, né, numa matriz quadrada, esses elementos aqui, ó, o 2, o 3 e o 7, são chamados de elementos da diagonal principal. Assim como o 2, 3 e 0, esse aqui são os elementos da diagonal secundária. Então, nós temos duas diagonais. Essa diagonal aqui, o 2, 3 e 7, que é a diagonal principal, né? E esse 2, 3 e 0 que eu não marquei aqui, ó, mas é a diagonal secundária aí, beleza? Uma matriz identidade. O que é uma matriz identidade?
Então, a matriz de identidade que a gente representa com I elevado a IN, ó, IN é uma matriz quadrada, né? É uma matriz quadrada, né? Onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente representa como I3, né? A matriz identidade de ordem 3, porque é uma matriz quadrada, tem 3 linhas e 3 colunas, onde a diagonal principal é igual a 1 e os outros elementos todos são iguais a 0. Né? O I2, a matriz, então esse I aqui é a matriz identidade de ordem 2. Aqui ficou 0, 0, mas não é 0, 0 não. Deixa eu até trocar aqui. Ó. Na verdade, o I2, ó, como que vai ficar? Vou botar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, o I, né? 2. Eu coloquei ele como se fosse tudo igual a 0, aí a matriz é nula, né? Mas não é a matriz nula, não. É uma matriz, então vou pegar aqui, ó. Vou pegar o colchete, né? Lembrando que a matriz também pode ser escrita dentro de parêntese. A diagonal principal aqui, ó, é igual a 1. A diagonal e o restante dos elementos são iguais a 0 aí, ó. Então, a gente tem essa realidade aqui, ó. Então, ela seria isso aqui, ó, I2. Ó. Então, esse I2 quer dizer matriz identidade de ordem 2. É uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas e a sua diagonal principal é formada por número 1 e o restante todo é igual a 0. Nesse caso, esses outros dois valores aí, beleza? Então, vamos fazer esse exercício aqui agora. Ó. Vou colocar ele aqui no quadro aqui. Vou apagar essas contas que a gente já fez aqui no quadro. Vou colocar esse exercício aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, aqui é um exercício que está falando o seguinte, chama-se de oposta, né? Chama-se oposta de uma matriz, a matriz representada por menos A, em que cada elemento é o simétrico do elemento da mesma posição em A. Ou seja, a ideia da matriz oposta é assim, ó, eu tenho a matriz B, por exemplo, matriz B, formada pelos elementos 1, 0, 2 e menos 3. A matriz oposta a ela é você trocar o sinal de todos os elementos. Então, menos 1, 0, menos 2 e 3. Então, isso que é a matriz oposta que ele está falando. Quando se fala de matriz oposta, né, aqui é B e eu chamo aqui de menos B. Né? Então, é assim que a gente representa a matriz oposta. E a matriz oposta, na verdade, é você pegar todos os elementos da matriz e trocar o sinal. O que era negativo fica positivo e os que eram positivos ficam negativos. Certo? Então, beleza. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Suponhamos que essa matriz aqui é a matriz A. Pergunta para determinar a matriz menos A oposta da matriz A. Então, vamos lá, letra A. Então, a matriz A é aquela ali. A sua oposta é só trocar o sinal. Então, como aqui é P, vai ficar menos P. Aqui é P mais 1, vou trocar o sinal. Então, vai ficar menos P menos 1. Certo? Aqui é Q, ó. Troca o sinal, vai ficar menos Q. Aqui é P menos Q. Trocando o sinal, vai ficar menos P mais Q. Então, troca o sinal de todos os elementos. Né? Se o elemento, por exemplo, como esse aqui, ó, tem dois termos nele, ó, P mais 1, você troca o sinal dos dois. Né? Aqui, ó, P menos Q, troca o sinal dos dois. Então, P menos Q ficou menos P mais Q. Então, isso aí é a matriz que a gente chama matriz oposta de A. Né? Então, aqui só colocando aqui, menos P mais Q. Beleza. Letra B. Então, letra B. Né? Calcular o valor de P e Q, tal que a matriz oposta seja igual à identidade de ordem 2. Esse I2, ó, lembrando que esse I2 que está falando aqui, então, esse está querendo saber o valor de P e Q, de tal forma que o menos A, que é essa matriz que a gente achou aqui, seja igual ao I2. Bom, vamos lá. O que é o I2? O I2, né, é uma matriz identidade de ordem 2. Uma matriz de identidade aqui, ela tem na sua diagonal principal os elementos iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Então, ela seria alguma coisa desse tipo aqui. Ó. Beleza, vamos lá. Né? Então, ó, o menos P é o primeiro elemento aqui, e então ele tem que ser igual ao primeiro elemento aqui. Então, menos P igual a 1, multiplicando por menos 1, P igual a menos 1. O menos Q, que é esse segundo elemento aqui, tem que ser igual a esse segundo elemento aqui, ó. Ou seja, o menos Q tem que ser igual a 0. Isso quer dizer que Q é igual a 0.
A gente vai só verificar. A gente já achou o valor de P, que é menos 1, e de Q, que é igual a zero. Vamos verificar agora aqui, ó. Esse valor aqui, ó, que é o menos P menos 1, tem que ser igual a esse aqui, ó. Se eu substituir o P pelo valor que eu encontrei, vai ficar assim, ó, menos o menos 1 igual a zero. Menos 1 com menos 1 vai dar mais 1. 1 menos 1 realmente vai dar zero. Realmente deu esse cara aqui, ó. Vamos confirmar isso aqui agora. Menos P mais Q dando 1, ó. Menos P mais Q. O que é o menos P mais Q? Menos P. O P vale menos 1. Menos P é trocar sinal dele, vai ficar como 1. O Q vale zero, que é o Q vale zero. Então vai ficar 1 mais 0 é igual a 1, que é justamente o que eu tinha aqui, ó. Então o valor de P realmente é menos 1 e o de Q é igual a zero aí, né? A gente simplesmente não pode parar quando achou o valor de P e Q, porque pode ser que você faça as contas e o restante não seja igual. E aí, na hora de dar a resposta nesse exercício, eu ia falar que não existe valor de P e Q. Então, você tem que testar todos eles aí, beleza?